Ok. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar porque vamos começar a palavra. De repente ficou diferente. Não sei qual foi a alteração. Não sei se pegou o microfone aqui atrás. Bem, vamos orar um pouco. Olhe no seu lugar mesmo. Pai, em nome de Jesus, tudo é feito pelo Senhor. É para o Senhor. E toda a glória para o Senhor. De modo, Senhor, que estamos aqui como servos na tua presença. Usa-nos, porque o Senhor está em nós, tanto em mim como naqueles que ouvem, na maioria, pelo menos. Abençoa esse momento em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, é um momento bem interessante da minha vida, porque eu poderia citar alguns versículos, né? Um deles é Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque algumas coisas chegaram e praticamente me induziram, eu não vou dizer me forçaram, porque eu creio que é o Espírito Santo em mim, a presença do Senhor. De repente, o mês de dezembro é um mês em que eu não faço muita coisa, fico numa letargia, não vejo o tempo passar. Eu não gosto do mês de dezembro, francamente, eu não... Mas esse aqui está bom para mim, porque eu tive que tomar uma providência, uma estratégia para vencer alguma coisa em mim mesmo. Eu vou dar testemunho, não é porque o testemunho me engrandeça, aliás, nenhum testemunho deve engrandecer a pessoa que dá o testemunho, mas porque eu creio que possa servir de ferramenta para você. A Silvia era muito paciente, ela já tinha percebido isso, mas eu também percebi que aquela internet estava me prendendo muito, que eu estava ficando aborrecido com as notícias que via. Isso estava realmente afetando a minha pessoa, né? Então, eu resolvi estabelecer, não por força de carne, mas eu entendi que devia fazer uma estratégia que podia me libertar daquilo com muito benefício. Vocês têm a leitura diária da Bíblia, que eu espero que vocês estejam fazendo, eu também tenho a minha, e comecei a fazê-la. De modo que eu decidi assim, eu não sento mais na frente do computador sem ler um trecho da palavra. É uma disciplina, não é carne, não é esforço humano, é porque eu tenho o Espírito e eu queria ativar mais o Espírito. E Deus respondeu imediatamente que conforme eu fui acessando, aquelas coisas já não me aborreciam tanto, e eu comecei a me encher do Espírito, me encher da palavra, e aquilo que é difícil ler 10 capítulos de uma pancada só, num certo horário, é difícil até arranjar o horário, de repente, 1, 2 capítulos por vez, entrou num processo normal. E eu lembrei do Smith Wigglesworth, que não precisava desse negócio, mas ele disse que cada hora ele passava 15 minutos lendo o Evangelho. Era uma maneira como ele mantinha acesa uma chama no seu coração, na sua mente. Então, funcionou muito bem para mim. Se você tem vício de internet, faça isso. Quando eu paro para tomar café e eu volto, é uma nova entrada. Você tem que entender as coisas. Eu estou fora da cadeira. Não vou falar outras coisas, mas você pode levantar por outros motivos. Estou fora da cadeira. Sentei, eu vou ler. É interessante. E não é lei, mas a graça funciona. E a gente tem que dar espaço ao Senhor para que Ele possa operar. Estou dando esse testemunho porque eu acho que vai ajudar bastante gente aqui, né? E às vezes, se você vai ver alguma coisa que não deve, se você se aproxima da palavra, de repente você fala, não vou pegar isso aqui. Também já aconteceu comigo. Eu não me aproximo de muitas coisas que não devo, já deixar claro aqui. Mas então não é uma experiência constante, mas já aconteceu de falar, não vou pegar esse negócio aqui, porque a motivação que o Senhor dá nos tira daí, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Por outro lado, caíram coisas na minha mão e eu me pus a trabalhar. Me pus a trabalhar com muita intensidade. É espantoso o que Deus está produzindo. Em 3 dias, acho que não chega a 4, mas acho que em 3 dias, eu estou passando todo o Novo Testamento de uma Bíblia dessas que a gente tem de consulta, estou passando por um arquivo Word meu, e os textos que geralmente eu uso.
há certas passagens que contam coisas corriqueiras que a gente não usa muito na coisa. Então, eu estou formando um arquivo que eu creio que vai dar para mim base para vários outros estudos. Eu estou citando isso para dizer como Deus trabalha. Às vezes você é forçado a se aproximar de certas coisas e, de repente, aquilo se torna um benefício maior para produzir. Eu já disse aqui para vocês que eu sou meio devagar com esse assunto de fazer coisas, né? E desta vez eu estou espantado, que esse mês está sendo muito proveitoso para mim. E fui obrigado a recapitular muitas coisas, porque a motivação que eu tinha tornava necessário recapitular muita coisa. E hoje eu vou trazer algumas coisinhas bem interessantes, porque acordei com um texto na cabeça e tinha muito a ver com aquilo que está me preocupando, mente e espírito, nesses dias, mas eu entendi que era a parte que eu devia ministrar da palavra hoje. Agora, tudo isso eu falei para introduzir o fato de que eu preciso que vocês possam ter acesso visual aos dois quadros, porque eu quero projetar algumas coisas. Aliás, eu fico triste que a Marcela não pode estar aqui hoje, ela está fazendo uma coisa razoável, útil, está visitando sogra, etc., então, mas eu queria dar aqui porque eu precisava de uma coisa, e já vou dizer. Nós tivemos um retiro, onde eu não lembro exatamente o tema, o teor da palavra, mas nós produzimos uma gravura que tinha o Rio Jordão, aqui o deserto, lá a terra prometida, e que tinha os inimigos, uns espelhos, simbolizando os inimigos, e nós tínhamos a transposição do Jordão. Alguém se lembra desse retiro? Hein? Alguém tem memória daquelas bem assim, para dizer, foi ano tal? Porque eu tenho muitos registros, mas eu não lembro que ano que foi. Se achasse o arquivo, 2003, 3 ou 4, eu vou procurar, porque eu tenho um monte de arquivo, então eu vou atrás dessas coisas, porque eu queria recapitular aquilo, porque o tema de hoje tem a ver com aquele rio. Se a Marcela estivesse aqui, talvez ela tivesse em algum arquivo essa gravura para projetar, mas infelizmente ela não está. Outra coisa é que eu nunca agradeci a ela, mas hoje eu tive acesso a um arquivo que ela produziu. Eu vou citar para vocês, porque isso aqui tem na igreja. Desde o ano 2000 até o ano 2012, ela juntou todas as gravações num arquivo, ou vários arquivos, mas num arquivo ela teve a pachorra de pôr os títulos e os pregadores. E tem a data, o título e o pregador. Isso me foi útil hoje, que eu saquei alguma coisa dali. Então, diga para ela que valeu a pena o trabalho, né? Eu não sei, eu ia perguntar para ela se as gravações em em cassete, som, áudio cassete, que o Evandro fez, estão incluídas naquelas gravações que ela pegou. Senão eu queria saber onde estão aqueles audiocassetes, para ver se a gente pode aumentar o nosso registro, o nosso acervo. É uma coisa muito interessante. Mas eu preciso que vocês se assentem, se movam daí, de uma forma que ou vocês vejam aquela tela ou vejam essa. Pode começar a se mexer. Senão vocês não vão me ajudar em nada. Pode bagunçar tudo, não faço questão, arrastar a cadeira, faça o que quiser. Se você não enxerga, passe a enxergar, por favor. Esses daqui que não enxergam, enxergam? Tudo bem. Ninguém quer se mexer, então fica tudo como está. O que eu vou fazer? Eu não vou ordenar, eu estou pedindo, né? Glória a Deus. Lia, eu não sei por onde começa, é um problema, né? Vou começar com o versículo que eu entendi que eu devia andar, porque assim eu explico por que eram os outros arquivos. O arquivo primeiro é a Terra Prometida, você achou? Hein? Domingo 27, 12 e 15, a Terra Prometida. Show? Eu só pus o texto na tela agora porque eu quero Josué 5,12. Abram a Bíblia aí.
ou se quiser podem ler aqui. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Glória a Deus. Então, eu vou falar sobre lugares espirituais. O descanso não vou tratar hoje, depois a gente vai lidar com o assunto o descanso. Mas hoje nós vamos ficar com esse assunto lugares espirituais. Por enquanto, pode deixar esse arquivo, abaixa ele, minimiza ele, que nós vamos entrar com outro arquivo. Quando eu pensei, esse versículo ficou martelando, e eu comecei a pensar, e as coisas começaram a vir, eu lembrei desse momento da passagem do Jordão, e lembrei daquela gravura, e aí decidi ir atrás dos meus arquivos. E foi aí que eu achei aquele arquivo da Marcela e tudo mais, e lembrei que eu deveria mencionar também as ênfases das pregações em Água da Rocha. O que é esse arquivo ênfases da pregação? Já está aí, Lia? Visão, IAR, visão, ênfase da pregação. IAR, visão, ênfase da pregação. Esses arquivos estão disponíveis para quem se interessar, quiser acessar, é só procurar e obter. Tudo que passa aqui está disponível na igreja. Achou? Então, vocês estão conseguindo ler? Os pregadores de Água da Rocha não tem que pregar alguma coisa que eu dou. A gente prega muito pela direção do Espírito Santo, mensagens pontuais, mas às vezes é bom seguir uma certa linha. De qualquer modo, eu creio que todo ministro de Água da Rocha devia estar com esses assuntos muito focados. Se não conhece esse assunto, tem pregações minhas para todo lado aí com esses temas. Então, é possível acessar, é possível aprender. Algumas pessoas que nos visitam, talvez fiquem um pouco, poxa, mas ele vai pregar nada, ele vai ficar falando essas coisas. Vou pregar alguma coisa assim, mas é bom também você saber como é que é essa igreja meio esquisita. Ela é bíblica, ela é evangélica, ela crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Quando você fala suficiente, quer dizer, ele é suficiente para tudo. Amém? ênfase da pregação na igreja desde quando ela começou. A primeira ênfase sempre foi a presença de Deus. O anseio de Deus em ter essa presença constante conosco, a progressão histórica dessa presença que vai desde Adão, desde o Éden, e vai até o Apocalipse, os efeitos dessa presença nas diversas fases da história do homem e as manifestações da presença, especialmente nos dias de hoje, que são libertação, curas, consagração, santificação e algumas coisas que eu chamo de efeitos especiais. Quem anda na igreja sabe o que são esses efeitos especiais, né? Tá bom. A segunda ênfase é o que Deus requer de ti. Muitos não sabem. E sempre se fala muito em obediência. A obediência é uma ferramenta de Deus que nós devemos empregar, ou que Ele usa em nós, para produzir certos resultados que vão nos trazer benefício. Entenda uma coisa, Deus não quer a nossa obediência porque Ele precisa aumentar em alguma coisa a sua riqueza, ou aumentar em alguma coisa o seu domínio, o seu reino. Ele não precisa de nós para nada. Quando Ele nos chama à obediência, Ele está visando essencialmente um fim proveitoso para mim e para você. Ela vai trabalhar em nosso favor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a obediência a Deus trabalha sempre em teu favor. Deus não tem vantagem nenhuma em que nós obedeçamos. Ele não faz isso para Ele. Agora eu começo a pregar isso aqui não é minha pregação, caramba. Então, o teu amor, amarás o Senhor teu Deus, etc. Uma comunhão íntima é o que Deus quer, uma relação de pai e filho. Ele quer também uma unidade no seu povo, e há 4 níveis de intimidade que Deus quer desenvolver: salvo, discípulo, servo, amigo. Isso, os evangelhos estão cheios dessas palavras,
e isso pregando-se se demonstra claramente na Bíblia. Terceiro ponto, crer tudo. Essa é uma ênfase a um tema de avivamento. O crente precisa crer tudo, como ele tinha dito, como a sua palavra revela. É uma restauração da igreja conforme o modelo. E eu tenho uma pregação sobre esse assunto em Ezequiel 37 até 47. Quem se lembra da Bíblia, Ezequiel 37 é o Vale dos Ossos Secos, a ressurreição, um povo reconstruído, que é o povo de Israel, e 47 é o Rio das Águas Vivas, águas do Espírito. Terceiro item, quarto item, a verdadeira prosperidade. E aqui entra a terra prometida. Primeiro, seria aqui o que está lá embaixo, o deserto, uma passagem obrigatória depois da conversão. Obrigatória, porém rápida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a passagem pelo deserto devia ser sempre rápida. Do deserto tinha que se ir para a terra prometida. E este é o lugar onde está escrito no Novo Testamento, assentado nos lugares celestiais. É a terra prometida. A terra prometida para os israelitas era lá. Era Canaã. Para nós, os lugares celestiais. E também é o descanso de Deus. O descanso que o crente alcança em Deus. E o cativeiro é um lugar onde o crente se mete, às vezes, no meio do caminho, e de onde ele precisa ser retirado, porque dificilmente um crente que se mete no cativeiro sai sozinho. Alguém precisa ajudá-lo a ter uma libertação. Mas todo cativeiro em que o crente possa ter se metido, há uma libertação prevista por Deus. O crente nunca foi feito para viver até o fim de sua vida em cativeiro. Entenda isso de uma vez por todas. E a quinta sequência de pregações de Água da Rocha é o crente como abençoador. O que significa isso? Havia uma bênção sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as raízes, todas as famílias da terra. Mas há também uma unção de Isaías, porque no Novo Testamento, Jesus é aquele que foi... ele era em si a bênção que continha em Abraão. A semente de Jesus estava em Abraão. Jesus veio da linhagem de Abraão. Então, quando ele gerou Isaac, praticamente ele pôs em ação toda esta engrenagem que levou até o nascimento de Jesus. E Jesus é o abençoador de toda a terra. Amém? Então, a unção de Isaías 61 é a bênção. E ela foi assumida por Jesus em Lucas, capítulo 4. E aí ele declara, paz seja convosco. Esta é a coisa que ele transmite a quem o tem como Salvador e Senhor de sua vida. A paz do Senhor, que só Ele pode dar. Amém? Agora, desça para a página seguinte, porque eu pus aqui a data e pus um ponto de exclamação. Tem como aumentar essa fonte? Bom, tudo bem. Aqui dá para ver, lá não dá. Por isso que quem senta aí é sempre prejudicado, mas não é culpa minha. Não vou pregar isso. Mas em 2002, diga, que espanto, já falava isso em 2002. E eu peguei um texto de Josué 6, que é de Gideão. Recentemente preguei aqui, mas não preguei isso como está. Primeiro, Deus sempre vê tudo que nós passamos. Segundo, Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Terceiro, com Deus não existe o eu não posso. Quarto, com Deus não existe o eu não sou ninguém. E, finalmente, eu chego, a salvação é Deus conosco. Diga, a salvação é Deus conosco. O que está escrito aí? A salvação não é um sistema filosófico, uma maneira de pensar, uma maneira de ver as coisas. Segundo, a salvação não é um código de conduta. Terceiro, a salvação é muito menos um sistema religioso.
E também não é o que pus o nem está errado, também não é uma maneira de viver. Finalmente, o que é? O que é a salvação? A salvação é uma vida substituída, Cristo em nós. Como está escrito em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Em 2002 pregava essas coisas. Aliás, desculpe, em 2012 eu preguei, mas isso eu já pregava desde que a igreja começou. Eu me lembro de pregar essas coisas na Igreja Presbiteriana do Brás. Diga, Fabiana deve lembrar. Está aí nos visitando hoje. Né? Glória a Deus. Então, essa parte passou. Vamos para outra parte. Esse arquivo eu já tiro da linha, porque não vou usá-lo mais. Eu disse que hoje seria diferente, e é bem diferente mesmo. E eu hoje não estou muito para ficar pregar, eu estou fazendo revisão, recapitulação. Alguém tem a Bíblia em Abacuque 1:2? Houve uma visão espiritual lá na sala, e eu queria que uma pessoa lesse em voz alta, bem alta, Abacuque 1:2. Aliás, desculpe, 2:2, né? Acho que é 2, se não for 3. É o que fala de tábuas. 2:2. Uma glória a Deus. Então, viram alguma coisa como as tábuas indicando caminhos? É isso aí, é disso que estava falando, eu já ia trazer essa palavra aqui. E Deus tem me puxado a orelha. Não sei se vocês percebem, as duas orelhas estão vermelhas. Porque Deus puxa a orelha dos seus filhos. Eu tenho falado um pouco sobre a visão. Eu não quero gastar muito tempo. Não vou ficar lendo. Põe aí o arquivo, Visão, Revisão 2008. Mais alto. Pelo menos em reunião ministerial, devíamos fazer isso, né? Se não no culto, porque é difícil num culto ficar batendo tudo isso. Mas, eu não vou ler agora, você dá uma lida rápida aí, como você puder, e vou passar para a página seguinte. Segura um pouquinho só, vou contar até 10. Pode passar. Aqui está o que esta igreja acredita. Isso aqui está escrito desde o começo da igreja. E já era pregado desde antes. Temos aqui testemunhas que podem atestar. Salvação pela graça. Exclusivamente. Efésios 2, 8 e 10. Justificação pela fé. Romanos 5, 1. E Abacuque 2:4. O que diz Abacuque 2:4? Pergunta de profissão de fé na igreja presbiteriana. Meu justo viverá pela fé. E terceiro, santificação pelo Espírito. Porque se você ler estas passagens, você vai ter esta resposta. Salvação pela graça, justificação pela fé, santificação pelo Espírito. São coisas que a gente trabalha desde o início da igreja. E aí tem as outras partes, eu não vou detalhar porque não interessa, eu só queria trazer essencialmente essa página 2. Obrigado. Volta agora, você que é muito paciente, a primeira folha, a que falava dos lugares espirituais. Glória a Deus. Então, voltando lá, a terra prometida. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O deserto. O deserto, amados, é um lugar de passagem. Obrigatório. Não dava para sair do Egito sem passar pelo deserto. Não tinha como. Era impossível, só de avião, mas não tinha naquele tempo. É um lugar de conhecimento de quem é Deus.
e também de conhecimento de quem é, conhecer-se a si mesmo, de começar a aprender sobre quem é o homem, de como Deus lida com o seu povo e de como Deus é bom e suficiente. A passagem pelo deserto, quanto tempo demorou mesmo para o povo de Israel? Puxa, mas tanto tempo, mas presta atenção, não era propósito de Deus que durasse tanto. Na verdade, se você contar até a chegada ao Sinai, você vai ver que era um tempo bem breve. Era bastante breve, bastante curto. Por que 40 anos? Nós temos explicações. Qual foi a primeira etapa da saída do Egito? O Egito representa o mundo perdido, onde todos nós estávamos antes de chegarmos ao conhecimento de Jesus. Antes de chegarmos à salvação, todo ser humano está lá no Egito. É um lugar, virou tipo, símbolo do mundo. Para sair de lá, qual foi o primeiro evento da libertação do Egito? Hein? As pragas faziam parte do conjunto. Partes foi a maneira como foi lidado com coisa. Mas o primeiro evento que é ligado diretamente à nossa salvação, a instituição da Páscoa, quando as portas foram pintadas com o sangue do Cordeiro, e onde passava o exterminador não atingia aquela casa estava protegida pelo sangue de Cristo, e aquele Cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, esta é o primeiro evento. Mas o primeiro evento físico foi a passagem do Mar Vermelho. Portanto, a travessia começou com a primeira Páscoa. A primeira Páscoa se refere tem duas referências no Novo Testamento na minha maneira de ver. E esses eventos não falam de Páscoa, mas falam do que acontece. O primeiro evento é João 5:24. Alguém de voz bem forte, leia, por favor. João 5:24, mas você abra. Eu quero uma trombeta aqui. Não, vamos lá. Vamos lá. Trombeta. Sair do Egito hoje para um crente, para uma pessoa perdida, é ouvir a palavra, crer em Jesus, e aí ele passa da morte para a vida. Mas tem uma passagem de Colossenses que explica de uma outra forma, Colossenses 1, 13 e 14. Pode continuar você mesmo, você está lendo bem. Nós somos arrancados de um lugar, Egito espiritual, e somos transformados para o reino do Filho do amor de Deus. Em todos os sentidos, porque também é a maneira como ele manifestou o seu amor por nós, mandando o seu Filho. Amém? Agora, Deus ensina o povo no deserto. Então, abra em Êxodo. E nós vamos andar aqui um pouquinho em Êxodo. Agora, eu vou dispensar um pouquinho o leitor. Êxodo 5. Desculpe, Êxodo 15. Logo depois da travessia do Mar Vermelho, eu vou mostrar como Deus está lidando com uma criancinha em Cristo. Porque a Bíblia diz que quando nos convertemos, nós nos tornamos uma criancinha em Cristo, é uma nova criatura, é um novo nascimento, é uma criança. Uma criança não sabe nada, nem sobre o pai, nem sobre si mesmo. Então, nesses eventos, desses primeiros capítulos da travessia do deserto, o povo está aprendendo sobre Deus, porque lembre, eles passaram 400 anos, só os pais deles tiveram conhecimento de Deus direto,
E agora, com Moisés, eles começaram a ver Deus e ficaram de boca aberta, mas era uma coisa tremenda, uma coisa que amedrontava, não é? Era uma coisa que assustava, porque aquelas pragas, a maneira trágica como se deu a passagem do Mar Vermelho, a morte de todo o exército de Faraó, eram coisas inauditas, eram coisas tremendas, terríveis. Então, eram facetas de Deus, mas agora Deus começa a se mostrar como o Redentor, como o Salvador daquele povo. Nós sabemos que as figuras da palavra são sempre a respeito de Jesus Cristo, né? Então, no capítulo 15, verso 22, está falando que eles, no verso 23, diz que chegaram a Mara, mas, todavia, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Então, a primeira experiência, às vezes, não é muito agradável. Você se converte e toma umas lambadas, às vezes de parentes, pais, de esposo, de irmã, enfim, você tem experiências difíceis e fica meio espantado com esse negócio. Será que é esse negócio que eu fiz? Eu saí daquela vida mansa que eu estava, entre aspas, e agora caí nesse vespeiro? Mas Deus tinha uma solução de graça para eles. No verso 25 diz que Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mostrou uma árvore, Moisés lançou nas águas e as águas se tornaram doces. As águas se tornaram doces. Deus tirou aquela amargura inicial e mostrou comigo, o caminho é seguro, vocês estão bem comigo. E, em seguida, no versículo 27, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu não precisava tanto palmeiras, eu dispensava, mas Deus sabe, Deus fez o que era melhor, mas o José sabe do que eu estou falando. E se acamparam junto das águas. Então, Deus lhes providenciou águas abundantes, não só aquelas águas amargas que se tornaram doces, mas agora Deus começa a dar abundância. É comum essa experiência de um novo crente, de experimentar coisas muito gostosas em grande quantidade logo de cara. De repente, parece que a coisa começa a ficar meio dura, que é uma característica do deserto, mas fica para daqui a pouquinho. Mas o normal é a pessoa sair do Egito e entrar numa espécie de glória. Vai ser, daqui para frente, vai ser tudo maravilhoso, glória a Deus. E eu ouvi um pregador falar uma asneira tão grande, disse, aí você engana a pessoa, ela sai para depois ver que vai enfrentar uma vida dura. Desculpa, esse homem não tinha revelação do que é a vida cristã. Porque jamais eu tive experiência na minha vida pessoal e na vida pastoral de que fosse duro ser cristão. Ao contrário, é bênção sobre bênção, é glória sobre glória. Posso ouvir um amém? Se você não tem experimentado, anime-se, porque você tem direito a experimentar isso. Amém? Então, aí começaram a enfrentar o deserto, partiram de Elim, né? E nos versículos 4 e 14 do verso 16 está escrito, primeiro eles reclamaram porque não tinha comida. Então, no versículo 3, eles reclamam, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. E agora estão passando fome. É que as pessoas se esquecem fácil. Parecia que lá no Egito estavam sentados do lado da panela de carne. Eles simplesmente estão omitindo o barro, a palha, o amassar daquela coisa, o cozimento para fazer tijolo, o catar graveto, botar no forno e ficar daquele calorão. Eles esqueceram de tudo que estavam passando, só lembravam da panela de carne do lado deles. Às vezes, a pessoa que se converte a Cristo pensa mais ou menos assim. Perdi o emprego. Puxa vida. Ele ainda não tem a experiência de que Deus é bondoso. Que Deus vai fazer provisão para ele. Por isso, Deus, no deserto, Deus vai ensinando sobre si. Mas você pode ver pela reação do povo também como nós aprendemos sobre nós mesmos nesse período de deserto. Nós não imaginávamos que eram tão ruins. Deus viu alguma coisa de bom em mim, por isso eu estou aqui. Ótimo, glória a Deus.
Mas aí você começa a olhar e vê que as suas reações não são legais. E você, a cada reação difícil, Deus vem com providência, vem com a sua palavra, vem com alguma coisa e você vai vendo que Deus é bondoso. Por isso que lá em Hebreus fala, se é que já tendes a experiência que Deus é bondoso. Nós vamos adquirindo a experiência de que Deus é bom, nas dificuldades também. Amém? E aí temos o verso 14. Porque, no verso 4 que eu não li. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aí é uma questão da regra de colher o pão, mas o importante é que Deus prometeu e deu o maná. Pão que descia de noite como orvalho, e que de manhã eles podiam colher e comer, e tinha gosto agradável. Jesus falou de si mesmo que eu sou o pão que desce do céu. Era um tipo da pessoa de Cristo. Cristo é tudo o que o crente precisa, hein? Diariamente, todo dia, todo dia. Comida de, diga para a pessoa social, maná é comida de deserto. É claro que no verso 14, diz assim sobre o maná, e quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada da terra. E Moisés disse no verso 15, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Depois ele dá as regras para colher e comer, etc. Mas, ainda antes desse verso 14, você lê aqui os versos 11 a 13, eu vou ler para vocês. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, aquele anseio pelas carnes, Deus mostrou, eu tenho carne para vocês também, eu sou Deus provedor. Deus vai ensinando o novo crente a depender dele. Isso é o deserto. Vamos ver mais um pouquinho? Êxodo 17, 6. Água sempre é necessária, tinham que caminhar. Chegaram num lugar chamado Refidim. Onde é que está esse nome? Estava lá no título. Hein? 17:1. Ah, tá lá. Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E o verso que eu quero chamar a atenção é o verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez, e aconteceu. Quem era essa rocha? O Novo Testamento fala, e a rocha era Cristo. O Senhor estava ali para dar água. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Quem crê em mim? Isso falou lá em João 7. Vai beber desta água e nunca mais tornará a ter sede. Ela se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Também é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora nós temos a água em abundância, que nunca vai faltar, porque rocha é o que não faltava no deserto. Você quer ter uma coisa que não falta no deserto, é rocha. Não falta. Areia tem muita também. E, ainda no capítulo 17, versos 8 em diante, então, sempre tem um então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Engraçado. Estava indo tudo bem. Agora vem os outros bandidos e começam a atacar o povo e os mais fracos, os que ficam na retaguarda. E começa a assaltá-los, roubá-los e matá-los. Aqui eles são figura do nosso adversário, que sempre vem perseguir o novo convertido. Viu que roubada a sua?
Você estava comigo lá no Centrão, e agora você foi se meter com esse Jesus, olha aí, quem é que vai te defender agora? Quem passou por isso já sabe do que eu estou falando. Mas os versos 11 a 13 explica. Reficim é um erro, sabe? Não é reficim, é refidim. Se você está lendo lá, você já deve ter reclamado que estava errado. Não tá correndo o meu cursor. Mas eu estou tentando acertar o meu. Vocês acertaram o seu porque a minha neta lá era muito rapidinha. 11 a 13. Quando Moisés foi orar, mandou Josué para lutar, mas ele precisava da força do Senhor, então Moisés levantava as suas mãos. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O que isso está ensinando? Que você precisa aprender a orar. E que vocês todos que são sacerdotes do Senhor, precisam aprender a orar pelos outros também. Você levanta a mão, o povo de Deus prevalece. Você abaixa a mão, o adversário começa a prevalecer. A mão levantada aqui é símbolo da oração. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. Bom, aí vai. O importante é o 13 aqui. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amaleque é uma figura da carne. E aqui, eles conheceram mais sobre Deus. E o nome do Senhor aqui era Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Nós temos uma luta, sim, mas nós temos um estandarte. E o Senhor Jesus é a nossa bandeira. Glória a Deus. Amém? Agora, tem também a triste história no verso 19. Eu não pus aqui o versículo, mas vou até ele. É o verso 8 do capítulo 19. Mas antes dele, Deus vai fazer uma aliança com eles. Todo mundo pensa que a aliança que Deus planejou fazer no deserto era a aliança da lei. Não é verdade. Nem Abrão estava sob a lei, nem Jó viveu sob a lei. A lei apareceu por causa de uma reação do povo. Claro, não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Mas a lei foi dada por causa de uma reação não sábia do povo. Qual foi essa reação? Versos 5 e 6 está escrito aí. Agora, o bezerro é depois. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu vou parar aqui um pouquinho, depois volto. Vocês se lembram do Novo Testamento? Onde se fala de minha propriedade peculiar? 1 Pedro 2,9. Propriedade exclusiva de Deus. A proposta que Deus estava fazendo para Israel aqui é a mesma que chegou a nós em 1 Pedro. As pessoas não entendem bem isso. Quem estuda dispensações, quem encara a Bíblia do ponto de vista dispensacional, percebe claramente que Deus ofereceu um caminho com um povo igual ao nosso. Como ele ia fazer isso, não sei. Mas ele ofereceu. E ele, vou voltar a ler. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa, exatamente como Pedro menciona. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só que, quando Moisés falou para o povo o que o Senhor tinha ordenado, verso 8, o povo respondeu dentro da arrogância peculiar de um homem decaído. O homem decaído se julgava autossuficiente. Ele apanhava de si mesmo, e do mundão e do diabo, mas ele sempre achava que ele era capaz, porque o que ele conquistou com o pecado foi essa independência de Deus. Arrogância, desobediência. E o que eles dizem? Tudo o que o Senhor falou, faremos. 19:8. 19:8. Tudo. Não, é que esse não está mencionado aqui. Eu tinha dito que eu não tinha mencionado. Falhou, mas eu sei que precisa passar por aqui. Tudo que o Senhor falou, faremos. Não vamos fazer nada. Vocês não são capazes disso, vocês não sabem o que você está se metendo.
Aí o Senhor deu a lei para servir de aio, para conduzir a Cristo. Como é que conduz a Cristo? Eu preciso de um Redentor. Comigo só não dá. Comigo só estou perdido. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Agora, desobediência e o castigo. Aí vem a questão do bezerro. Mas a desobediência não foi o bezerro. Deus deu as tábuas da lei para Moisés, Moisés desceu, antes que pudesse transmitir ao povo, já tinham feito um bezerro de ouro, já tinham pecado com idolatria, a coisa não deu certo, claro, não podia dar. Moisés intercedeu, Deus não exterminou o povo e fez começar a caminhar até que chegassem na beira do Jordão. Deus ainda perdoou aquele pecado e ainda ia fazê-los entrar na terra prometida, mas aí aconteceu a desobediência terrível. Qual foi ela? Eles não acreditaram que podiam entrar. Por isso que eu queria aquela figura do Jordão, que ia mostrar bem o que é. Diz que eles viram gigantes na terra. Muitos incrédulos hoje não querem chegar a Cristo, porque oram para a beira do Jordão, ou melhor, crentes já, mas ainda incrédulos, não querem entrar na terra prometida, porque olham para aqueles espelhos, porque eu disse que eram espelhos que estavam lá. Aqueles gigantes que eles enxergaram a si próprios. Eles olhavam aquilo e falavam, não dá, são muito grandes. Sabe esse espelho de circo que aumenta? Você vira um monstro enorme, não dá para vencer. Em outras palavras, não dá para vencer o que tem aqui dentro. Eu já vi crente falando assim, falou para mim, a cara mais lambida do mundo, eu nunca vou evangelizar. Por que não? Você vai desobedecer assim, Jesus? Nunca vou. Mas por quê? Porque eu estou aqui tranquilo, a minha vida está boa. Deserto, só maná, mas minha vida está boa. Se eu começar a evangelizar, o diabo vai começar a me bater. A Guarda-Rocha nunca ensinou isso. Ele vai querer reagir, claro. Mas o que ele pode contra, não você, mas contra o Senhor em você? O que ele pode? Mas tinha uma passagem, por causa disso, eles recusaram entrar. Difamaram a terra. Porque deixaram de entrar, tiveram agora um castigo. Qual foi? Qual foi o castigo? Crentes tomando castigo. Porque são figura dos crentes. Eles não são, eles é o povo de Israel, mas são figura. Crentes tomando castigo. Por que tomaram castigo? Por incredulidade, por desobediência. E qual foi o castigo? Hein? Quantos anos? 40 anos foi o total. 2 anos passaram até chegar a esse evento, 38 ficaram a mais do que precisava. Crente hoje no deserto é porque está cego, não está enxergando, não está crendo nas promessas da palavra de Deus. Você não tem que ficar no deserto. Se você julga que está no deserto, você não tem que estar ali. Você tem que entrar na terra. Posso ouvir um amém? Tem que ser bem rapidinho, porque hoje eu não estou pregando tudo, né? Já está ficando tarde. Nova travessia, o Jordão. Agora, muitos dizem que a terra prometida é o céu. Então você passa no deserto a vida inteira e depois você vai para o céu. Não é isto a vida cristã. Isso aí é um ensino deturpado de uma falsa religião. Ou de uma religião, basta dizer religião, porque religião, de um modo geral, é falsa mesmo. Então, o camarada tem que sofrer tudo isso esperando o céu. A terra prometida não é o céu. Aquele pastor idoso que vinha aqui, algumas vezes, a luz do Heimer da Palavra da Vida, ele pregava muito bem isso. E está num livro que eu acabei de encomendar, porque o meu sumiu, Salvos pela Vida de Cristo. Quantos já leram esse livro? Salvos pela Vida de Cristo. Então é outro que eu tenho que recomendar. Só que esse não tem na internet, em PDF. Ou tem, mas você tem que pagar alguma quantia para receber. Eu estou comprando um de um sebo. A Lúcia, cadê a Lúcia? É especialista em comprar esse sebo, mas a Silmara já está fazendo para mim.
É de um major Ian, não sei o que, Thomas. Esse camarada era do Exército da Salvação, quando o Exército da Salvação era alguma coisa cristã. Porque hoje em dia, não sei se nem se existe, nem sei o que é mais. As obras de Deus, mas deturpam completamente. Virou um catador de móvel velho para levar para ajuda. A terra prometida não é figura do céu. Há uma música que nós cantávamos, estará ainda longe Canaã. Canaã, repetia no fim. É terrível. Canaã está lá longe, a gente vai chegar lá quando? Não, queridos. É para entrar agora. É a travessia do Jordão. Agora, por que eu digo que não é o céu? Porque eles entraram na terra prometida e o que eles tiveram logo de cara? Guerra, luta. Lá eram homens, mas hoje, você entende, é luta espiritual. Lá havia trabalho, eles iam conquistar muita coisa, mas eles iam obter com o suor do seu rosto. Eram lavradores, eram criadores, eles iam passar por essas coisas. Esse trabalho tinha que vencer também a carne, mas também há um ministério de serviço, porque ministro é quem serve. Então, nesta vida você goza das coisas do Senhor, mas você trabalha para Ele. Não é um lugar de ócio, de ficar tocando arpinha, sentado numa nuvem. É um lugar de ter fidelidade. Você tem que estar contra deuses. O povo de Israel sofreu muito na Terra Prometida e entrou em cativeiro porque serviu a outros deuses. Baal, etc. Hoje, você pode servir outros deuses. Por exemplo, você pode ser um prisioneiro de Mamon. Jesus falou o quê? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Você pode servir a deuses da sensualidade. Você pode servir a deuses do intelectualismo. Eu paro por aqui que eu não quero demorar muito a pregação. Há muitos outros deuses que assolam os crentes hoje. E eles entram sem perceber. E você se mete com papais noéis, você se mete com bruxinhas, você se mete com um monte de coisas. É a mesma coisa que estavam fazendo com Baal, Baalins e etc. Falei. Está falado. Sensualidade não existe, é sensualidade. Esse meu computador às vezes é rebelde, ou meu dedo não é tão obediente. Você gostou? A terra prometida é um lugar de frutificação. E você tem duas naturezas de frutificação que você pode participar. Um é o fruto do Espírito em si próprio, e o outro é o fruto de almas ganhas para o Senhor. Há outras coisas que poderiam ser ditas, mas hoje temos que ser bem breves. Agora, há uma coisa interessante, e que se refere àquele gráfico que eu tinha no retiro. Como é que foi a passagem do Jordão? O Jordão era um rio que estava em época de cheia. As águas estavam bravas. E eles passaram a pé enxuto. Qual foi o segredo para passarem a pé enxuto? Os sacerdotes levavam a arca sobre os ombros e pararam no meio do rio. E permaneceram ali, até que passou a pé enxuto o último israelita para entrar. Isso é uma figura para nós. Todo crente é sacerdote. Uns são mais experimentados, outros ainda estão como criancinhas em Cristo, mas assim que você aprende sobre Deus e sobre si próprio, e aprende a andar nos princípios do Senhor, energizado pela vida do Senhor, pelo Espírito Santo que é em quem nós habita, agora você leva a arca na frente e chama aqueles que chegaram ontem a Jesus e ensina-os a passar o Jordão em pé enxuto. Essas pessoas não só vão chegar a Jesus, mas vão deixar o deserto e vão entrar para a vida abundante da terra prometida. E agora nós chegamos a Josué, porque essa parte está em Josué, né?
E fala aqui da passagem, capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. E no capítulo 5 eles fazem a circuncisão, eles restabelecem a circuncisão, porque não tinham passado por circuncisão no Egito. Era uma ordem a Abraão, era um sinal e selo. Não vou ensinar sobre isso agora. Mas porque passaram pela circuncisão, diz aqui no versículo 9, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós a vergonha do Egito, o opróbrio, a vergonha. E, finalmente, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, verso 10, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas. Foi a segunda Páscoa. Se não me engano, no deserto não celebraram a Páscoa. Celebraram na saída do Egito e agora repetiram ali. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. É interessante. O que eles comeram até agora? Maná. Maná é figura de quem? O pão do céu. Quem é? Mas Cristo não era bom? Isso era tudo que eles precisavam para ficarem fortes e entrar numa terra que eles tinham que guerrear e vencer. Era tudo que eles precisavam. Mas Deus não nos chamou só para... Eu vou dizer assim, o Senhor me perdoe, o Senhor não nos chamou para monotonia. Você vai continuar se alimentando de Cristo o resto da sua vida. O resto da sua vida. Mas Deus tem novidade para nós. Deus tem para nós aquilo que na Bíblia que é chamado as novidades da terra de Canaã. No dia imediato, depois que você comeu do fruto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Eu vou parar por aqui, este ensino, essa recapitulação. Eu creio que estou introduzindo alguma coisa para janeiro. Eu vou andar em muita coisa parecida com isso, mas eu não posso antecipar, porque eu estou obedecendo ordens daquilo que eu sinto que é o Espírito Santo dirigindo e mandando. Hoje a ordem foi trazer esse tipo de assunto. E eu creio que foi útil, porque alguns são crentes novos, 2 anos ainda é um tempo de crente novo, então dá para ir aprendendo muita coisa. E talvez estivesse meio obscura, meio sem entender. Amém? Alguém foi abençoado hoje com isso que foi dito aqui? Então, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Aqui o que tem depois é aquilo que eu já li. É a pregação do ano 2002. Depois eu fecho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem semeado nesse lugar, que tem sido plantado, por todo o entendimento, por toda a palavra, toda a revelação que o Senhor tem dado. Obrigado porque temos caminhado, embora eu me sinto repreendido também, porque eu devia falar mais vezes dessas coisas todas, e às vezes eu sei que a gente se perde, mas o Senhor tem dado direção a maior parte das vezes, e eu creio que esse povo está alimentado e suprido, está produzindo fruto, as águas vivas estão correndo, nós te louvamos por isso, mas eu quero pedir ao Senhor que haja uma integração maior, que todos deixem o deserto, estejam na terra prometida, vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida, e não tenham vida do deserto, eu vim para que tenham vida, mas que tenham vida abundante. Eu abençoo agora esse povo para que tenham o entendimento espiritual, a revelação do alto, para andar nessa vida abundante. E muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, o Redentor, que é tudo o que nós necessitamos. Amém. Glória a Deus, amados. Então, vamos à ceia do Senhor. Essa é a última ceia desse ano, né? O próximo domingo já é outro ano. Então hoje nós vamos fazer um pouco diferente a ceia. Nós vamos reunir com os nossos familiares, esposo, esposa e filhos, aqueles que os pais não estão ou arranjam uma família. Então nós vamos vir à mesa do Senhor, vamos pegar o pão, vamos pegar o vinho, e depois cada família
que tem o pai vai liderar essa família, vai orar com os filhos, vai abençoar o ano que passou. Família que não tem o pai, tem a mãe, então a mãe vai fazer esse papel de liderar, de conversar, de falar com os seus filhos. E aqueles que não têm a família aqui, então procura uma família. E eu pediria que chamassem as crianças para estarem juntos aqui também com os familiares. Nós vamos falar com os nossos filhos aquilo que nós cremos na salvação do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez por nós, o sangue dele derramado por nós. Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos nos movimentar, ok?
Alô, pastora Silvia? Onde foi a pastora Silvia? Já tem um ministrador aqui? Sim. José, depois vou dar uma palavrinha. Você que já tomou a ceia, pode trazer o... Tá? Você que já tomou a ceia, pode trazer seu dízimo e suas ofertas. Vamos agradecer, meus irmãos? Vamos agradecer o som. Estenda as mãos para as ofertas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que tudo vem de Ti. Então, Senhor, prospera. Abençoa cada um que trouxe, Senhor. Aquele que não pôde trazer, abençoa da mesma forma. Que esse ano que está para entrar, Senhor, até mesmo acabando, que o Senhor possa prosperar o Teu povo. E que nunca falte, Senhor, nenhum alimento na Tua casa, nem na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deus, amém. Eu quero dar uma palavrinha antes do José encerrar o culto. Eu não mencionei nada sobre o outro lugar espiritual, que é o cativeiro, onde o povo foi levado porque entrou em pecado de rebelião, de infidelidade, morando na terra prometida. Não é, graças a Deus, um caso frequente. Mas eu creio que se houver uma pessoa em cativeiro, o Espírito Santo vai dirigir que venha uma mensagem específica para que ele seja removido e trazido de volta do exílio, né? Então, eu não vou programar um ensino só sobre isso, porque vocês não estão no cativeiro. Então, seria um pouco ocioso. Mas se o Espírito Santo indica, às vezes o profeta vai, ou mesmo o pastor, vai direto à pessoa que está em cativeiro para ajudá-la a retornar à sua terra de origem. Amém?
Então, eu não vou pregar sobre o cativeiro, porque eu acho que vocês, vocês não vão entrar em cativeiro, vocês não vão entrar nessa roubada. Posso ouvir um amém? Agora, se precisar, o Espírito Santo vai dirigir e você vai ser... Você não. Quem tiver entrado vai ter a sua chance de retornar, em nome de Jesus. Amém, José? Coloque de pé, por favor. Só um minutinho. Pode ficar em pé mesmo, é rápido. A palavra, nós tivemos o culto hoje cedo, e a palavra que Deus nos deu foi Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Foi a palavra de manhã cedo lá conosco. Na mesma linha, no mesmo raciocínio, no mesmo entendimento, e Deus falou também, quando passou a ceia agora, o Senhor diz, eu quero que seja como eles tomaram a Páscoa, por família. Por família. E Deus mandou, o nosso último culto vai ser da terça-feira lá, e o Senhor mandou pegar as famílias, os nomes, trazer, porque Deus duas coisas quer fazer, libertar e salvar. Tá? Isso é sério. Mas quando Deus nos deu, e Deus repetiu aqui, e me mostrou algo, Abacuque 2:4, que o justo verá pela sua fé. Lá em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. E aí eu vi a guerra, e alguns sendo atacados. Qual é a guerra? Isaías 36 diz que Sanaqueribe mandou a Rabizaque brandar nos muros de Jerusalém, bem no momento onde eles estavam sitiados, onde o inimigo tinha cercado, e parecia que eles iam ser subjugados, iam ser destruídos. E Ezequias estava ministrando a palavra, pregando a palavra, e uma das mensagens que Sanaqueribe mandou Rabizaque declarar foi essa, dizer assim, não creiais nas palavras de Ezequias, não dê ouvido a Ezequias, que ele está dizendo, confia no Senhor, que a cidade não vai ser entregue, antes, quem é que vai livrar vocês da minha mão? Dizendo, o sumo rei da Síria, e Rabizaque estava brandando, e eu vi o diabo brandando no ouvido de alguns, para colocar a alma em xeque-mate, para dizer, olha, não vai acontecer, você não vai sair dessa, você não vai conseguir sair dessa situação. É o que ele estava dizendo, não haverá livramento, mas a palavra está sendo ministrada, e Ezequias está dizendo, confia no Senhor, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai te tirar esse impedimento, o Senhor vai arrancar você desse cativeiro, e Deus está falando comigo hoje aqui, e está dizendo você, em quem você vai dar ouvido, na palavra que está ministrada, ou essa mensagem que vem do inferno, dizendo que você não vai conseguir. Quando o irmão abriu Isaías 55, versículo 8, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, mas assim como está as nuvens, que desce o orvalho, para regar terra, para dar semente ao semeador e o pão que come, assim a minha palavra não voltará vazia. Deus está dizendo, ele vela pela sua palavra. Ei, Cadai, isso está dizendo, eu estou falando contigo hoje, eu estou colocando um divisor de água hoje aqui, e estou dizendo, você vai entrar na terra, e haverá novidade na tua vida. Quando ele colocou aqui, e a partir daquele dia entraram e houve o quê? Novidade. Meu irmão, o ano começa agora na tua vida. O ano não terminou, mas pode começar o novo agora. Viu? E eu só mandou perguntar para alguns, em quem você vai dar ouvido? No mensageiro Rabizaque? Ou você vai dar ouvido aos mensageiros que estão pregando a palavra, dizendo, confia. Eu sei que alguns aqui estão no deserto. Eu sei que alguns aqui estão numa situação, parece tão caótica, que parece ser irreversível. Mas Deus manda dizer hoje aqui no lugar, há algo maravilhosamente demais para mim, para que eu não possa fazer? Deus vai reverter quadros irreversíveis. Deus manda dizer para ti, eu estou cuidando de ti, da tua casa, da tua família, e não importa a situação, sempre será esta palavra. E ele ditou aqui, todas as coisas cooperam para o bem. Bem disse José, tu tentou o mal, mas Deus reverteu em bênção. Todo ataque hoje está sendo revertido em bênção. Eu vejo Deus acrescentando não só na tua saúde, mas na tua caminhada.
E eu vejo Deus te colocando como coluna, como já é, mas acrescentando e fortalecendo. Tu és socorro na vida de muitos, e Deus é socorro na tua vida. Ei, eu vejo você dentro do teu lugar de trabalho, em vez de quando você para falar com Deus, para orar, para comunicar a Ele algumas decisões, e você deixa Deus participar. E o Senhor disse, sabe por quê? Porque você entregou a administração financeira na mão do Senhor. E você pergunta para Ele, aonde tu quer que eu use isso? E Deus te usa ali, te usa lá e vai te usando. E Deus vai acrescentando, e assim Ele vai acrescentar. 2016, Deus vai dizer, olha, eu vou te surpreender. Ai. E eu estava ali, e o Senhor disse algo aqui, quando o pastor começou a ministrar. E ele falou algo sobre a questão, não pode servir dois senhores. Eu achei tremendo, porque bem na hora que o Senhor estava me participando daquele texto, Mateus diz, não pode servir a riqueza, e o Senhor há de aborrecer e desprezar o outro, e há de agradar o outro e desprezar o outro. E ali, quando eu estava meditando, o Senhor, Deus usou a tua boca. E o Senhor disse, você sabe qual a diferença entre servir a Deus o dinheiro? E o Senhor mandou perguntar e te respondeu antes que você dê resposta. Quem serve o dinheiro, quem serve ao dinheiro e não a Deus, só investe nas coisas. Vou repetir, quem serve o dinheiro, não a Deus, só investe nas coisas, não em vidas. Só pensa nos seus interesses, na sua ambição. Mas quem serve o Senhor e não dinheiro, investe em vida. Quem serve o Senhor e não dinheiro, investe em vida, é o bom samaritano. Para ele, dinheiro só vale para servir e levantar alguém. Dinheiro para ele só vale para restaurar a vida. Dinheiro para ele só vale, sabe para quê? Para que o outro venha conhecer o Senhor e glorificar a Deus. Pergunta, quem você está servindo? Porque quem serve o dinheiro, quer o dinheiro para as suas coisas, para as suas ambições, para os seus egoísmos, para a sua avareza. Mas quem serve o Senhor e não o dinheiro só serve para uma coisa, para glorificar Deus, para levantar alguém. Ele não mede o sacrifício para tirar alguém do atoleiro, ele dá com gosto. Ele serve, a igreja começou servindo a Deus, não o dinheiro, e o dinheiro só servia para servir em vidas, para ajudar vidas. Quem você está servindo? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se tiver no ouro, na prata, mas se tiver no céu. E o Senhor diz, tem muita gente aqui que precisa entender esse negócio. Sei que não te falta nada, diz o Senhor. Bem sei que tua casa está abastecida, e o teu celeiro está farto. Mas pergunta hoje, aleluia, qual o preço desse abastecimento? E quantas vidas, como sacerdote, tu passou e não fez caso? E como levita, virou a cara. Mas lembra tudo do samaritano que eu mesmo, diz o Senhor, falei. E quando tu andar agora, lembra-te do teu caminho, que eu te dei isto, não para virar a cara, mas para observar aqueles que estão caídos e necessitados. E como diz que o justo verá da sua fé, e aqui eu encerro com essa palavra que o Espírito Santo está me dando, que está em Tiago capítulo 2, versículo 14, se a tua fé não tiver obra, a tua fé é morta. Por acaso pode semente de fé salvar? Se alguém vem ter contigo encarecido, de roupa, alimento, ou necessitado, e você disser, tendo o poder de ajudar, e disser, vai em paz, aquecer sem dar o que precisa, pode tamanha fé te salvar? Não foi pela fé que Abraão foi justificado quando obedeceu, e não poupou nem sequer o seu filho Isaque, e tornou-se amigo de Deus, por fazer o que ele manda? E o Senhor mandou a gente amar o próximo mais do que as coisas, mais do que o carro, mais do que a casa, mais do que a tela de plasma. Hoje cedo, o Senhor nos deu a palavra de Neemias, a alegria do Senhor é nossa. Você crê nisso? E o Senhor mandou o povo parar de chorar. Pode parar de chorar, porque eu estou liberando vitória. Pode parar de lamentar, porque eu estou quebrando o cativeiro. Pode parar de gemer, porque a coisa vai mudar. Por quê? Não porque você merece, não porque você conquistou, é porque a graça nos alcançou. E o Senhor manda dizer, vai, e muda o teu roteiro, volta para a tua casa, come e bebe gostosamente, comida gostosa, festeja já a vitória, porque minha palavra está dizendo, é vitória a partir de hoje, mas vai e reparta com quem não tem nada. Vai e volta, e reparta com quem não tem nada.
Sai desse cativeiro. O pastor falou, cativeiro, o pior cativeiro é a alma, presa no engano. E Jesus disse que a verdade liberta. E Paulo, 1 Coríntios 10:5 diz que as nossas armas em Cristo são poderosas para destruir todo sofisma, toda altivez, toda desobediência, todo cativeiro, para levar toda a alma e coração à obediência ao Evangelho. E aqui está o segredo, o ano não acabou. Você vai ser o patrocinador daqueles que estão em tristeza, porque quem te patrocina a tua alegria é o Senhor hoje aqui. E os outros não vai. Pode ir lá festejar. Por quê? Porque não é pela fé. A tua convicção é que faz o diabo recuar. E o Senhor diz, estou te dando a fé, e a fé é a palavra, e a minha palavra não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem tendo prometido vai cumprir. Se apega nesta palavra, porque a nossa sorte, a minha sorte, a tua sorte, está sendo mudada nessa noite. Essa palavra não é para o ano que vem. Essa palavra não é para o mês que vem. Essa palavra é para essa noite. Esta palavra é para esta noite, Fábio. Esta palavra é para essa noite. Está entendendo? Essa noite. Não pergunte o quê, mas ouvi o calendário sendo aberto. Deus não segue o calendário do homem, nem o relógio do homem, mas o calendário de Deus, ele está dizendo, esta noite, as trevas vão ser dissipadas. Vai ser dissipada. Deus vai surpreender algumas pessoas. Irmã, querida, amada, levanta a cabeça, porque o Senhor diz assim, ó, é pela fé, pela convicção na palavra. Você não está vendo nada, não sabe como, nem de que jeito, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Esfrega a palavra na cara do cão, do diabo, diga para ele o que Deus disse. Volta para o teu vale e profetiza a minha palavra, porque quando tu profetizar a minha palavra, vai haver um reboliço, porque a palavra tem vida, ela é espada, e ela é vida, ela é alimento, é espírito, é poder. E o Senhor diz, coloca a espada na tua boca, coloca o poder na tua boca, coloca o alimento na tua alma, e te fortaleço hoje. Bem sei que tu entraste abatida, mas tu sai fortalecida. Tu chorou uma noite toda, e disse, até quando? E o Senhor diz, até agora. Se tu crê, tudo é possível que crê. Ei! E o Senhor abraça ela, querido. E o Senhor diz assim, sabe quando o milagre começa a acontecer? Quando o teu coração crê. E se crê, verás. Ana saiu cantando. Sai cantando daqui. Porque por mais de uma vez, por duas vezes e pela terceira vez, Deus manda dizer, lembra de Jeremias 33:3, quando Deus chega a Jeremias preso no pátio da guarda e diz, por mais de duas vezes ele falou com ele, clama a mim, responder-te-ei, e a não ser coisas grandes e ocultas. Eu só diz, já falei e vou repetir, quantas vezes for necessário, até que a minha palavra entre e gere, crê somente, porque 2016, o Senhor está te respondendo aqui. A pergunta que tu fez cedo, a resposta é agora. Você crê nisso? Deus já te deu vitória em algo que tu pediu no particular, que não interessa os outros, mas Deus já te deu vitória. Esse ano que vai entrar é ano de novidade mesmo. Você crê? É ano de novidade para toda a casa, do menor ao maior. Cadê a... Ah, tá ali. Faz assim com a mão. Mão esquerda. Esquerda. Eu vi a aliança e a festa. E o Espírito Santo levando você a um encontro. Aleluia. Qual a mulher de Isaac, qualquer? Mulher do marido... Não, desculpa. Deixa eu pegar o texto certo aqui. Isaac precisava de mulher. E Deus enviou o servo e preparou. O mesmo Deus que fez com Isaac, ele não tem acepção de pessoa, não pode ser uma mulher. Ele prepara os dois e marca o encontro. E eu vejo eles marcando o encontro. Tá? Mas eu vi a aliança e eu vi a festa. E o Senhor diz, vou eu marcar o encontro. Vou eu selar o entendimento. Vou levar a intimidade e a convicção. E vou estabelecer a tua casa na minha presença do Senhor. E tu crescerá espiritualmente. Aleluia.
e vai amadurecer toda a tua casa debaixo da minha unção, porque eu vejo a tua casa como casa de Levi, como casa de sacerdote, aonde só vai ser gerado aqueles que estarão no altar do Senhor, viu? Aqueles que vão estar no altar, através de ti, da tua casa, todos estarão no altar, do menor ao maior, não ficarão em cadeiras, não ficarão ao disperso, ficarão no altar. Vai chegar dia que vai estar você, o teu esposo e os teus filhos, como está aqui o pastor de Cã, a esposa e o filho dele, mas assim será contigo, tá? Toda a tua casa servirá ao Senhor, será uma descendência de sacerdote no altar, prestando serviço, literalmente na frente de batalha, tá? E não haverá derrota no caminho. Quem crê nisso? José, Deus tem surpresa para ti. Deus tem uma grande surpresa para ti, tá? O homem faz planos, mas a resposta certa vem lá do Senhor, e Ele vai guiar teus passos. Aquilo que o diabo se levantou para te envergonhar, lembra tu de Isaías 61, que quando o Senhor, o Espírito está sobre nós, nos envia a pregar, a libertar, fazer, é o teu roteiro. O Espírito está sobre ti e te envia a libertar os cativos, o oprimido, por óleo de alegria, quem está de festa de luto, é ou não é? Mas dentro desse texto, de Isaías 61, tem uma promessa para os trabalhadores, para aqueles que servem na sinceridade, para cada dia de vergonha, dupla honra. E o Senhor diz, para cada dia de vergonha que o adversário tentou contra a tua vida, eu cumpro a minha palavra, para te dizer, toma posse da tua herança hoje, porque 2016 eu vou cumprir esse entendimento. Vai ser ano de dupla honra. Exatamente naquilo que ele tentou te envergonhar, ele vai ver a festa e a minha glória na tua vida. Janeiro já começa e vai 12 meses, mês após mês. Tudo vai fechar um mês, sem que veja dupla honra de mês a mês, ó. De mês a mês. Em todas as áreas, ó. É Deus dizendo, sou fiel com a minha palavra, eu velo minha palavra, e eu vou cumprir isso. Janeiro já começa. Se bobear, não precisa ser no final não, vai ser no começo. Receba em nome de Jesus. Levante suas mãos, por favor. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje, amanhã e até a tua volta. Leva o teu povo embaixo da tua paz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.